para falar do papel da igreja no combate à pedofilia, eu recebo o pastor e líder do projeto Brasil, o Washington de Sá. Seja bem-vindo. Obrigado, ao Proteger Brasil, não é Proteger isso? Brasil, é isso aí. Proteger Brasil é um projeto que começou com a ajuda até do Procurador da República, Guilherme Shelby. É isso aí, em julho de 2010. A assessora dele, Damares, isso aí. Que tem uma luta ferrenha, o senador Magno Malta. Também. E são dados alarmantes, né, Washington? São dados que crescem a cada dia e talvez não crescem mais porque muitos omitem esses dados e não denunciam essas questões às autoridades. Isso é comum, as pessoas terem vergonha de dizer que foram abusadas, ou a própria família não denunciar por medo de alguma retaliação ou por medo de algum constrangimento na própria família? Charles, é isso aí, você disse bem, as motivações são variadas, mas sabe, olha, nós temos tido muito avanço nessa situação, na questão do número de denúncias, da quantidade de denúncias. O Brasil, ele toma destaque aí no mundo inteiro como um país que trata desse assunto e às vezes é até mal interpretado como sendo um dos principais países que explora, que abusa, que violenta a criança. Na realidade, quando nós, aqui esse programa, por exemplo, trata da temática, esse assunto se torna público, se torna popular, se torna comum, encoraja as pessoas a também fazer denúncias. E denunciar apenas não basta, mas denunciar é o início, onde nós podemos ter estatísticas, ter números e conseguir trabalhar efetivamente. Existe um Disque Denúncia que é 181. É 100. No caso de exploração, violência, abuso, a temática da pedofilia, 100 para o Brasil, mas para nós de Minas, quem está em Minas Gerais, um telefone que eu recomendo, que é mais funcional, é o do Direitos Humanos aqui do Estado, que é o 0800 031 1119. 0800 031 1119. Funciona, viu, pastor? Porque a pessoa liga, faz a denúncia, ela não vai ser identificada. Isso aí, a denúncia, a pessoa se identifica na hora da denúncia, mas os dados são sigilosos. Ela não é identificada, não cita qual é a pessoa que fez a denúncia e o caso é encaminhado, sim, para a investigação, para o Ministério Público. E aí o caso, então, ele vai para o andamento normal então vale a pena denunciar. E a denúncia, pelo menos, nos instrumentaliza de números que nos capacita, como igreja, sociedade, governo, a ter ações concretas, eficientes na proteção da criança, na instrução da criança, no levantar o tema para se discutir, porque é um assunto tão difícil, ainda considerado tabu, também dentro das igrejas, que é preciso promover, como a Rede Super tem feito de forma brilhante essa semana, a semana que passou. Tivemos um seminário no último sábado, agora, no dia 17, fantástico. A semana que antecedeu todinha, a Rede Super fez um bom trabalho. E isso instrui, informa, e essa informação promove proteção. E, Charles, você, como responsável aqui pela comunicação, também é responsável por bons números do estado de Minas. Sabe por quê? Porque Minas Gerais tem se destacado no Brasil como o estado que mais trabalha nesta temática, que mais tem trabalhos efetivos, promove a discussão, mas também promove prevenção, diminuição de casos de estupro propriamente dito. Então eu vejo que a Lagoinha, a comunicação da igreja é hoje uma das principais responsáveis também, com todo o trabalho conjunto da sociedade, por ter o estado de Minas como um dos estados que mais protege as crianças. Que mais se importa, né? Se importa. Agora, o que pode ser configurado, porque às vezes as pessoas têm dúvidas, o que pode ser configurado como um abuso sexual? Tem níveis diferentes, é o caso de uma penetração, é o caso de um assédio, é alguma coisa assim. Como é que se categoriza o abuso sexual? Então, o abuso é porque a gente tem, nas tipificações de crime, no Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê vários tipos como crime envolvendo o adulto e uma criança. Primeiro, pedofilia, na língua portuguesa, é a atração sexual de um adulto por uma criança. Esse abuso é quando alguém aproveita da situação de vulnerabilidade, de ingenuidade, de inocência, de domínio. Então, imagina, um adulto com uma criança. A criança não consegue prevalecer, até mesmo porque não tem, muitas vezes, consciência do que ela está envolvida. Então, você imagina um titio que propõe tirar fotos de uma criança dançando, mas pede, olha, dança assim, só de calcinha, eu vou te dar uma boneca, vou te dar revistinhas. Então, ele aproveita do conhecimento que ele tem, ele quer ter um proveito próprio para o ato, ou seja, ter um prazer sexual, e aquele ato leva a criança, sem que ela saiba, a uma situação de abuso. Isto é um abuso. Isto também pode ser configurado uma exploração se ele faz disso um comércio, se ele vende os vídeos, porque tem uma rede de pedofilia
maioria no mundo de pessoas que não são pedófilos, não sentem atração sexual por crianças, mas produzem material pornográfico para vender, para ganhar dinheiro como comércio. E tem também a violência sexual. É aquela que tem sim, como você disse, a penetração e muitas vezes sobre violência, domínio, o medo. Se você contar, eu mato a sua mãe. Então são 3 tipos, a violência, a exploração e o abuso. Então a gente tem níveis bem distintos e categorias bem específicas de tipo de abuso sexual. Isso aí. Então alguém que pede para uma outra pessoa, uma criança, um adolescente, deixa eu tirar uma foto sua. É muito comum hoje casos onde a pessoa tem câmeras no computador e fala, olha, mostra para mim aí se você tem uma marquinha de praia, alguma coisa assim. Isso aí. Há pouco tempo parece que uma mãe, se eu não me engano, foi um jornal de grande circulação de Minas, ela pegou no computador da filha e descobriu que uma pessoa pedia para ela mostrar marcas de praia, alguma coisa assim. E a criança estava ali, ela foi, denunciou, descobriu do que se tratava. E o que me impressionou é que a criança, ela não sabia. A criança, aí é na ingenuidade dela, ela não percebe que ela está sendo abusada sexualmente. E não é um abuso sexual, na realidade a gente está falando de ato libidinoso. Eu gosto das suas perguntas porque você entra na raiz do tema, mesmo, ou seja, às vezes a questão da nomenclatura correta, mas esta é uma situação tipificada como crime no Estatuto da Criança e do Adolescente como ato libidinoso. Ato libidinoso é envolver uma criança em lascívia ou sensualidade. Com a pessoa que promove esta situação de a criança estar numa cena de ato libidinoso, ele tendo o objetivo, de acordo com a lei, de obter prazer pessoal, ele é um criminoso. Então, é uma situação de crime. A criança não entende, porque a linguagem dela, pastor, não é erótica. A linguagem da criança é de ternura. Então, ela não se vê violentada nessa situação. Então, não é uma violência sexual, é um abuso que pode também se tornar uma exploração. Entendi. E a criança, muitas vezes, não tem trauma, efeito psicológico negativo com esta situação específica. Ela pode ter num futuro, na adolescência, quando ela compreende em que situação estava envolvida. Essa pessoa que está do outro lado, ela pode ser um abusador, vamos dizer assim? Sim, na maioria é. Ele pode ser um comerciante. Isso aí. Ou ele pode ser alguém que está ali para fazer intermédio daquela isso com aí. Outras pessoas. É isso aí. Então, ele tem 3 papéis. Fantástico, é isso e mesmo. você não sabe com quem está lidando. É isso aí. E essa rede, pastor, ela é uma rede muito bem articulada. Nós temos trabalhado a nível Brasil, porque na internet, nesse exato momento, nós temos centenas de milhares de fotos e vídeos de criança nessa situação de estupro, homicídio, criança sendo violentada sexualmente. Na internet, você nesse exato momento, isso? Eu já fiz muitas denúncias para a Polícia Federal, para o SaferNet, para os Direitos Humanos em Brasília, só que eles usam uma rede neural. Rede neural, na internet, fica tudo camuflado, escondido. E sempre que tira alguns grupos e fotos do ar, eles postam novamente em outros grupos, em outros lugares no mundo. São e essa, códigos de inteligência. Essa rede neural, pastor, é isso aí. Ele vai direcionando as pesquisas até que a rede identifique que a pessoa está procurando um conteúdo daquele e direciona para o conteúdo. Então, quase sempre as pessoas que trabalham na prevenção estão atrás, porque descobre, quando trabalha para tirar tudo do ar, já tem uma outra rede colocando no ar de novo. Por exemplo, você tira um site aqui do ar, mas ele já entrou em outro lugar. É isso aí. É terrível. Gente, é terrível. Por isso, eu recomendo sempre aos pais o filtro. A gente bloqueia para a criança, principalmente as menores de 12 anos, bloqueia-se tudo e libera apenas. Então, os pais escolhem qual é o conteúdo que meu filho pode ver. Então, é bom ter filtros eficientes. Tem muitos filtros bons hoje na internet que filtra conteúdo e libera apenas. Agora, para o adulto, não, né? Para o adulto, a gente libera tudo e ele mesmo escolhe o que filtra. Washington, eu ouvi há um tempo um ensinamento, uma indicação de que os pais não deveriam tomar banho perto dos seus filhos, de idade pequena, 2, 3 anos, 4 anos. É muito comum mãe, às vezes, tomar banho com a criança, vai dar banho junto, porque aquilo poderia desenvolver uma certa sequela, quebrar uma ideia. Eu não entendi direito, eu confesso. Eu queria que você explicasse. Ótimo. E se isso procede. Procede, Charles. Se pode configurar na cabeça da criança, não como um abuso, mas como uma cena que pode assustá-la. Sim.
lembrando que muitas vezes a situação não envolve uma violência, um abuso, uma exploração, é muitas vezes natural os pais assim estar ali na situação com os filhos, mas sabemos hoje que esta pode ser uma situação que a criança está exposta a uma possibilidade de também estar naquela cena com o outro. Então é um fator de risco, não necessariamente será um risco. Ela pode acostumar com a nudez e para ela aquilo se torna normal? Por exemplo, eu amo o papai. Então a filha tem um papai, ela ama. Meu papai, eu amo muito. Meu papai toma banho sem roupa perto de mim. Eu amo o meu vovô também, então também não tem problema. Eu amo o meu titio, então também não tem problema. Entendi. Se torna comum, a linguagem comum. Lembrando também, principalmente para os meninos, olha, mamãe e meninos. Muitas mamães trocam de roupa, ficam nua perto dos meninos. A criança é inocente, ingênua, naturalmente, como falamos, que a sua linguagem é a linguagem da ternura. Mas vai chegar um momento de maturidade hormonal, lá na adolescência, na puberdade, e ele vai ter memória do seu corpo, ele vai lembrar como era o corpo da mamãe. Então, isso pode também ser fator de risco para as crianças. A nudez deve ser velada. Eu aconselho sempre que a nudez dos pais deve ser velada, porque imagina uma menininha de 4 anos, você é pai de menina, sabe disso, e ela vê, meu papai me respeita, me dá o espaço, não me vê trocar de roupa, quem me dá banho é mamãe, e eu tomo banho, mamãe me ajuda. Se o meu papai respeita o meu espaço e a minha intimidade, mas ninguém tem acesso à minha intimidade. Então, o comportamento do papai se torna fator de proteção e não de risco, porque a criança compara, meu papai não faz, então mais ninguém faz. Eu estou dizendo isso porque a gente tem essas práticas em casa, eu e a Vanessa, de não se trocar na frente da Esther, que é minha filha de 6 anos. É sempre se guardar, ó, dá licença que o papai está trocando de roupa, a mãe está trocando de roupa. E quando eu ouvi isso, eu falei, gente, será que é preciosismo demais? Será que isso procede mesmo? É ensino protetor. Não tem maldade no ato. A criança vê a nudez dos pais, principalmente em tenra idade, 2, 3 aninhos, não tem maldade nisto. Mas o problema é ela se acostumar com aquilo e se ela estiver numa segunda situação, essa segunda situação pode sim ser problemática. Agora, eu lembro que em algumas palestras você diz que a criança que sofre algum tipo de abuso, ela emite sinais. Sim. E é possível perceber esses sinais desde que conheça os sinais. Sim. Quais sinais uma criança abusada ou um adolescente ele emite em situações que podem ser identificado um possível abuso? Sim, não precisa, pastor Charles, ser um especialista em sinais e nem estudar muito, porque senão os pais vão ficar muito preocupados. Então, eu não vou saber identificar caso aconteça com meu filho. Eu digo sempre que os pais conhecem os filhos, então tem uma linha de comportamento padrão que o filho vem. Se ele muda, se é uma mudança de uma hora para outra, se o filho passou a ter medo de uma certa pessoa, ficou compulsivo em algum comportamento, erotizou o contato com alguma outra pessoa, as brincadeiras e os desenhos são eróticos, ou tem pesadelos, tem vários sintomas como o medo, não fica sozinho mais, não quer mais ir para a escola ou naquele escolar, enfim, eu observo várias situações que saíram de um certo padrão e isso é motivo para eu começar a investigar. Não necessariamente isso vai fazer menção a um abuso sexual, talvez uma violência física, talvez uma ameaça, uma violência psicológica, emocional, mas precisa investigar. Em linhas gerais, na situação de sexo e sexualidade, um abuso sexual, um ato libidinoso, a criança muda o comportamento, tendo um comportamento não apropriado para a idade. Masturbação compulsiva, pornografia no computador, ela começa a ter brincadeiras e desenhos de forma erotizada, então toques, vigia a mamãe trocar de roupa, o papai trocar de roupa. Então, ela começa a ter, por exemplo, o segredo. Muitas vezes eu ajudei famílias que as crianças tinham um comportamento normal, de repente, do nada, começa com segredo. Mamãe, não conta para ninguém, isso é um segredo. De onde a criança tirou isso é um segredo? Descobriu-se, então, que o abusador, no caso... para ela guardar isso, segredo. Olha, isso é um segredo só nosso. E não é natural da criança ter segredo. Então, ou seja, de um ato, de um fato, o segredo, a criança começar a falar de segredo, levou a mamãe a procurar ajuda e na ajuda e na investigação ela descobriu o abuso. O adulto que lembra do abuso na infância, ele pode ter algum distúrbio?
Sim, pastor, ele pode ter. Na realidade, a maioria absoluta dos abusadores sofreram algum tipo de abuso na infância. Não quer dizer que toda criança Que foi abusada se tornará tornou um abusador. abusador. Depende de como ela vai ser cuidada, protegida, ressignificada, ou seja, como foi o tratamento do papai e da mamãe, se descobriu, teve um encaminhamento para uma psicologia especializada. Mas, em linhas gerais, a maioria das crianças não protegidas, cuidadas depois de um abuso, tem grandes possibilidades de se tornar um abusador, de ter o comportamento imitado, espelhado, refletindo nisso.